Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez reunidos no nosso culto de semana, nessa quinta-feira, um culto de oração e pregação da palavra. Ainda nesse formato à distância, nós nos reunimos na primeira parte em uma sala virtual de oração e agora, nesse momento, nos colocamos para ouvir a exposição do texto bíblico. E nessa noite nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 14, dos versículos 12 até o de número 31. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 31. Lembrando a você que os nossos cultos presenciais aos domingos estão acontecendo de manhã e de noite, com toda a segurança e recomendações que nós seguimos das entidades e organizações de saúde a fim de nos protegermos e permanecermos nesse combate ao coronavírus. Enquanto isso, às quintas-feiras, estamos nesse formato. Vamos ler agora o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 12 a 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade de podermos abrir as Escrituras e ouvir a exposição da Tua Palavra. Peço a Tua graça sobre mim, que o Senhor me use. Que o Senhor desperte os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas para aquilo que o Senhor tem a lhes dizer. Ó Espírito Santo, que possamos olhar para os exemplos e atitudes dessas pessoas aqui descritas nesse texto e entendermos, Senhor,
que somos totalmente dependentes de Ti. Ó Deus, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, dos pecados intencionais, que eles não nos dominem a tal ponto de nós ficarmos cegos, Senhor, insensíveis à Tua palavra, à Tua vontade. Ó Senhor, guarda da soberba os nossos corações, que nós, ó Deus, possamos confiar em Ti e desconfiar de toda a capacidade que nós atribuímos a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a sondar os nossos corações e a colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a servirmos a Ti com todo o nosso ser, empenhados em cumprir aquilo que o Senhor nos outorgou, aquilo que o Senhor nos designou na missão que o Senhor deu à Tua igreja. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos à quinta-feira da última semana do ministério de Jesus, aqui, nesse capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Esta é a semana da Páscoa judaica e Jesus está a menos de 24 horas da sua crucificação. Conforme a lei religiosa judaica, a Páscoa tinha início com o sacrifício do Cordeiro Pascal na tarde de quinta-feira e o seu preparo para a ceia mais tarde à noite. Mas a gente precisa saber ou lembrar que os judeus eles contavam os dias de uma forma diferente de como a gente faz hoje. Para eles, o dia ia do pôr do sol ao pôr do sol. Então, o Cordeiro Pascal era sacrificado na tarde de quinta-feira e a ceia era servida na sexta-feira para eles, que tinha começado ao pôr do sol deste dia, que para nós é quinta-feira ainda. Quando começava o sábado judaico, agora ao pôr do sol da sexta-feira, tinha início então a festa dos pães sem fermento, e daí os judeus não comiam alimentos fermentados por uma semana. Mas as duas celebrações estavam tão ligadas que tudo era, por vezes, chamado de festa dos pães sem fermento, incluindo também aí a celebração da Páscoa. Marcos está escrevendo esse evangelho para cristãos não judeus e por isso ele faz algumas observações sobre a tradição religiosa judaica, como a que a gente leu aqui no versículo de número 12. Marcos informa que os discípulos perguntaram a Jesus onde ele gostaria de celebrar a ceia da Páscoa. E é Lucas quem registra essa história também no seu evangelho e nos informa que Jesus enviou 2 discípulos, mas esses discípulos foram Pedro e João, para que eles preparassem a ceia aonde ele tinha designado, onde ele tinha mandado eles irem. Mas, na verdade, Jesus já tinha providenciado o necessário para a Páscoa, muito antes dos seus discípulos se preocuparem com isso. E parece que ele manteve isso assim em segredo. Provavelmente para que Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, não soubesse desse lugar. E isso porque, como João registra em seu evangelho, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. No dia anterior a esse, na quarta-feira, conforme Lucas informa, Satanás entrou em Judas, que dirigiu-se às autoridades religiosas e tratou como lhes poderia entregar Jesus. E é Mateus quem no seu evangelho diz que Judas negociou a traição de Jesus por 30 moedas de prata. Enquanto isso, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. É isso que nos informa João no capítulo 13 do seu evangelho. Então, todos os eventos que antecederam e sucederam a ceia da Páscoa nessa quinta-feira estavam debaixo do controle soberano de Deus e também do Senhor Jesus. E tudo se deu como o Espírito Santo tinha inspirado os profetas que falaram sobre esse dia. O dia em que o servo do Senhor, o bom pastor, seria traído e entregue nas mãos de pecadores para ser morto. Bom, no texto que a gente leu, é possível ver que os versículos 12 a 16 mostram o controle de Jesus sobre os eventos preparatórios da Páscoa.
Em seguida, os versículos 17 a 21 mostram que Jesus não foi pego de surpresa ao ser traído por Judas Iscariotes. E então, os versículos 22 a 26 mostram o protagonismo de Jesus na celebração da ceia da Páscoa. Para, no final, nos versículos 27 a 31, nós vemos que Jesus não foi pego de surpresa também quando os apóstolos o abandonaram e Pedro o negou diante das pessoas que o reconheceram como um dos 12 apóstolos. E na mensagem de hoje, eu desejo que você me acompanhe ao olhar para aqueles que estiveram envolvidos como coadjuvantes nessa celebração da ceia do Senhor Jesus. Isso porque, na mensagem de hoje, nós veremos que somos totalmente dependentes da ação e da intercessão de Jesus. Somos totalmente dependentes da ação e da intercessão de Jesus. Veremos que sem a ação e a intercessão de Jesus, qualquer um está cego e perdido em um autoengano pecaminoso, diabólico e mortal. Na mensagem de hoje, nós veremos também que sem a ação e a intercessão de Jesus em nosso favor, não podemos confiar nem em nós mesmos. Isso porque somos totalmente dependentes da ação e da intercessão de Jesus. Para isso, vamos agora voltar os nossos olhos para os versículos 12 a 16, que mostram o controle de Jesus sobre os preparativos da Páscoa. Como eu disse, Jesus enviou Pedro e João para preparar a ceia da Páscoa na cidade, em Jerusalém. Mas Jesus deu a eles um roteiro que deveria ser seguido. Eles deveriam entrar em Jerusalém quando então veriam um homem carregando um pote de água vindo ao encontro deles. E a palavra usada para identificar esse pote foi cântaro, que era um recipiente de barro com alças que podia ser levado sobre os ombros ou então sobre a cabeça. E eu digo isso porque também havia naquela época, muito comum, um recipiente de couro que era levado às costas e chamado de odre. E conforme a cultura e a tradição local, as mulheres costumavam carregar os cântaros, enquanto que os homens costumavam carregar os odres. Então, um homem carregando um cântaro já era por si só um sinal bastante diferenciador nessas instruções de Jesus a Pedro e João. Outro detalhe era que ter água corrente em casa era sim um artigo de luxo naquela época, o que obrigava as pessoas a buscarem água nas fontes públicas. E daí então um homem carregando um cântaro de água era sim uma indicação de que se tratava de um servo. E a casa onde esse homem entrou levando a água revelou que ele servia a uma família rica. Conforme Jesus instruiu, veja aí comigo no versículo 14, os discípulos deveriam seguir esse homem até a casa e dizer ao dono: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Daí então, o dono da casa mostraria um salão no segundo andar, mobiliado e pronto. E vejam que uma casa com 2 andares e com um salão no segundo andar era pouco comum naquele tempo também. E esse era mais um diferencial nessas instruções que Jesus deu a Pedro e a João. Então, a despeito da descrição tão detalhada do que Pedro e João encontrariam, mostrando até o conhecimento de acontecimentos futuros, o pré-conhecimento de coisas que ocorreriam nessa dinâmica, é provável que Jesus tenha reservado previamente esse salão com o dono da casa nos dias em que ele passou na cidade. A gente deve lembrar que Jesus tinha feito a sua entrada triunfal em Jerusalém no domingo anterior, e desde então ele passava o dia em Jerusalém com seus discípulos, ensinando, pregando o evangelho no templo, para então, ao final do dia, sair da cidade e ir pernoitar em Betânia, que era um povoado próximo ali, a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Mas, de qualquer forma, antes mesmo dos discípulos perguntarem onde Jesus queria que a Páscoa fosse preparada, ele já tinha tudo sob controle, ele tinha até o pré-conhecimento do que os seus enviados encontrariam no caminho para a preparação dessa ceia da Páscoa. Ainda assim, Pedro e João tiveram as suas funções, os seus papéis,
e as suas responsabilidades. Eles tinham de providenciar os pães sem fermento, o vinho, as ervas amargas, o molho e preparar o cordeiro pascal para a ceia mais tarde à noite. Daí então, no versículo 16, veja aí comigo, nós lemos que os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam, nós estamos numa série de pregações, numa série de mensagens no Evangelho de Marcos e chegamos aqui até o capítulo 14. E essa série de mensagens é intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E ao longo dessa série, nós temos visto que Jesus convoca a sua igreja para a ação missional como resposta à fé. Jesus convoca a sua igreja para a ação missional como resposta à fé. E eu digo isso porque a ação missional da igreja é uma resposta de fé, é realizada por meio da fé e é de fé em fé. A ação missional da igreja é uma resposta de fé, é realizada por meio da fé e é de fé em fé. Para cumprir a nossa missão como igreja, nós devemos interagir com a sociedade e pregar o Evangelho a toda e qualquer pessoa, sem fazer diferenças de natureza social, educacional, cultural, política, ideológica, de sexo ou de cor, a fim de pregar a essas pessoas o Evangelho e depois fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. E para isso, nós somos totalmente dependentes da ação e da intercessão de Jesus. Vejam que foi Jesus quem disse, em João capítulo 15, versículo 5, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas isso não significa também que nós vamos ficar assim passivos o tempo todo, esperando o tempo todo. Nós temos as nossas funções, nós temos os nossos papéis a cumprir, nós temos as nossas responsabilidades. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença aí entre judeus e gentios, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma missão a ser cumprida e por isso nós devemos nos dispor e ir pela fé, cientes de que somos totalmente dependentes da ação e da intercessão de Jesus. Vejam vocês que nesses dias eu li um autor que imaginou como os discípulos devem ter encarado o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes que foi realizada por Jesus, quando então ele proveu alimento para uma multidão estimada de 15.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Os discípulos se viram diante de uma missão impossível. Atender ao que Jesus queria por causa da sua compaixão para com aquele povo e conseguir comida para toda aquela gente, estando eles em um local isolado, distante dos povoados e com a noite se aproximando. E ainda que eles pudessem comprar alguma coisa, o valor exigido, necessário, era muito alto. Então, os discípulos trouxeram a Jesus um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Esse era um lanchinho para uma pessoa. O que era aquilo para tanta gente? Bom, eu sei é que Jesus orientou que os discípulos deveriam mandar que o povo se assentasse em grupos. Daí então ele tomou os pães e os peixes, deu graças e começou a reparti-los, entregando aos discípulos para que eles distribuíssem entre o povo. O autor desse texto que eu li imaginou os discípulos vendo em primeira mão algo inacreditável. Jesus repartindo os pães e os peixes
e os pedaços de pães e peixes vão acabando. Enquanto isso, eles iam ao povo com tantos pães e peixes que mal conseguiam carregar nos braços. Distribuíam aquela quantidade de pães e peixes, ficavam de mãos vazias, então voltavam a Jesus e saíam de perto dele com tanto pão e peixe que mal conseguiam carregar nos braços. Repetindo então esse ir e vir de mãos vazias e cheias. O autor desse texto imaginou esses discípulos se alegrando pela honra, pelo privilégio de participarem desse milagre, de ouvir homens, mulheres e crianças agradecendo a eles pelos pães e peixes recebidos, enquanto que eles sabiam muito bem que era Jesus a fonte daquela provisão de alimento. O autor desse texto imaginou o deslumbramento desses discípulos vindo a Jesus de mãos vazias e saindo de perto dele com os braços cheios. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, assim como os discípulos nesse dia, nós hoje devemos perceber que no ministério cristão somos totalmente dependentes da ação e da intercessão de Jesus. Para servir a Deus e aos que estão ao nosso redor, nós devemos ir a Cristo, de mãos vazias, totalmente dependentes dele, mas certos de que sairemos dali de mãos cheias, habilitados e capacitados para cumprir a nossa missão. Eu sei que a missão é desgastante, isso é inegável. Então, por isso, nós devemos continuamente ir a Cristo. E a gente faz isso basicamente pela oração e pela meditação bíblica, buscando ver a Cristo revelado nas Escrituras, conforme a direção e iluminação do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto continua. E daí então, nos versículos 17 a 21, nós lemos que Jesus não foi pego de surpresa pela traição de Judas Iscariotes. Eu convido você a ler comigo esse trecho. Versículo 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. É provável que, além dos 12 apóstolos, houvesse mais discípulos reunidos ali para esta ceia da Páscoa. Quando então Jesus revelou que seria traído. Primeiro, Jesus disse que o traidor era um dos discípulos e depois que era um dos 12 apóstolos. Isso deve ter sido um escândalo para todos, não só pelo fato do traidor ser um dos apóstolos, que conviveram com Jesus por 3 anos, mas especialmente porque naquela cultura, ser traído dessa forma por alguém com quem se tinha partilhado uma refeição era um crime hediondo, horrível, repugnante e sórdido. Nós sabemos que Judas Iscariotes era o traidor, mas os discípulos e os apóstolos não tinham a menor ideia disso. Tanto que, quando Jesus disse que um deles era o traidor, ninguém pensou assim: só pode ser Judas Iscariotes. É só ver como ele não teve e não tem o menor compromisso com Jesus. Quando a gente se reúne para o louvor, Judas está sempre viajando com a cabeça dele, olhando para os lados, disperso ou de cabeça baixa, totalmente desligado do que está acontecendo. Quando a gente pede para alguém orar, Judas sempre tem uma desculpa. Ele nunca se envolve com isso. Só pode ser ele o traidor. Mas vejam que João revela em seu evangelho que Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, era ele quem administrava os recursos, era ele quem gerenciava o dinheiro doado ao ministério de Jesus. Agora percebam bem o seguinte: assim como nos nossos dias, como hoje, ninguém entrega a tesouraria de um ministério, a administração dos recursos de um empreendimento, o cuidado com o dinheiro de uma atividade para qualquer um, gente. Judas era atuante no ministério.
Ele tinha um cargo de confiança e não despertava a suspeição de ninguém. Mas João registra em seu evangelho que Judas era ladrão. João afirma que Judas tirava para si do dinheiro que era doado para o ministério de Jesus. E muito provavelmente esse fato veio à tona depois da morte e da ressurreição de Jesus. Judas era alguém que inspirava confiança. Mas no fundo, ele era ladrão. Bom, com base nos detalhes fornecidos por Mateus, Lucas e João em seus evangelhos, junto com o que Marcos registra aqui, a gente pode assim traçar a sequência de eventos que levaram à revelação de Judas Iscariotes como traidor. Preste bastante atenção. Os discípulos ficaram muito tristes quando Jesus disse que certamente um deles era o traidor. Daí eles começaram a dizer um após o outro, com certeza, não sou eu, Senhor, dizendo isso para Jesus. Inclusive Judas, que estava com eles à mesa. E vejam que no dia anterior Judas tinha ido às autoridades religiosas para negociar a traição de Jesus, recebido dinheiro para isso, e talvez esse dinheiro estivesse até no bolso dele. Jesus então afirma que seria traído por um dos 12, alguém do seu relacionamento mais íntimo, como estava escrito a seu respeito. E é provável que Jesus tivesse em mente textos como do Salmo 41, versículo 9, ou do Salmo 55, versículos 12 a 14, junto com o relato do servo sofredor no livro do profeta Isaías. Então a gente percebe que até mesmo a repugnante traição de Judas estava debaixo do controle de Deus. Na verdade, todos os eventos, da traição de Judas à crucificação de Jesus, ocorreram por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. É o que nos afirma Atos capítulo 2, versículo 23. Todos os eventos que culminaram na crucificação ocorreram por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Daí então Jesus diz: mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. E aqui Jesus aponta para a responsabilidade pessoal deste traidor. E é Mateus quem registra que então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza, não sou eu, mestre. Mas Jesus afirmou: sim, é você. João registra que então, molhando um pedaço de pão no prato, Jesus deu-o a Judas Iscariotes, que tão logo comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Judas devia estar ali tão perto de Jesus à mesa. Talvez estivesse bem ao seu lado. Plenamente consciente do que fazia, falava, ainda não influenciado por Satanás. Jesus então lhe disse: o que você está para fazer? Faça depressa. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Judas se embrenhou nas trevas da noite, quando já tinha sido dominado por trevas da sua alma. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei quanto a vocês, mas para mim essa narrativa é de tirar o fôlego. É de fazer gelar a alma. Judas Iscariotes foi o apóstolo de vida dupla. Aos olhos de todos, alguém fora de suspeito. Aos olhos dos companheiros de ministério, alguém com cargo de destaque e confiança. Mas aos olhos de Deus, ladrão e traidor. Judas parece ser o exemplo perfeito daqueles que no dia do juízo final virão a Jesus e dirão a ele: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Mas Jesus afirmou que então dirá a esses claramente:
nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E vejam que essa afirmação de Jesus só para a gente parece ser tão contraditória, tão inacreditável, tão impressionante, tão irreconciliável. Como alguém pode profetizar, expulsar demônios e realizar muitos milagres em nome dele e ainda assim, no dia do juízo final, Jesus dizer que nunca teve qualquer relacionamento íntimo e pessoal com essa pessoa? Como alguém pode profetizar, expulsar demônios e realizar muitos milagres em nome de Jesus e ainda assim viver na prática do mal, viver em iniquidade? Como isso é possível? Bom, se você olhar para Judas Iscariotes, você verá que isso é possível. Vejam que Lucas registra em seu evangelho que alguém perguntou a Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? E então ele disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então, vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Essas pessoas descritas por Jesus são como Judas, que comeu e bebeu com Jesus, que ouviu em primeira mão os ensinos de Jesus, mas que vivia na prática do mal, vivia em iniquidade. Mesmo tendo sido enviado em missão, ainda que tenha curado enfermos e realizado milagres pelo ministério de Jesus, ainda que tenha anunciado o evangelho, ainda que tenha sido responsável pela gestão financeira do ministério de Jesus, Judas era ladrão, Judas era uma fraude moral. Era alguém que não vivia aquilo que pregava, era dissimulado, hipócrita, mentiroso, falso, era traidor do evangelho, da pessoa e da obra de Jesus. E isso, com muito lamento, pesar na minha alma, no meu coração, me leva a pensar nas pessoas que têm uma vida dupla e são como Judas nesse sentido. Aos olhos de todos parecem ser crentes, enquanto que vivem na prática no mal, vivem em iniquidade, vivem em rebeldia e rebelião contra a palavra e contra a vontade de Deus. Daí então, eu convido você a se imaginar no dia do juízo final. Imagine estar agora diante de Jesus e pense seriamente se você diria a Jesus o que disseram essas pessoas que ele descreveu. Senhor, Senhor, eu atuei no ministério da minha igreja. Eu participei dos encontros de comunhão, eu participei dos cultos, eu cantei, eu orei. Você que é adolescente ou jovem, deve pensar, se estivesse agora, no dia do juízo, se diria a Jesus algo como: Senhor, Senhor, eu toquei, cantei, participei dos cultos de juventude, fui à classe dos adolescentes, dei aulas na escola bíblica infantil. Lembra, Senhor, que eu estive lá, no sinal de trânsito das 5 Bocas, entregando copos de água e dizendo para as pessoas: Jesus te ama. Senhor, Senhor, eu participei das reuniões de adolescentes e jovens pelo Google Meet durante a pandemia. Eu respondi ao quiz bíblico. Lembra dessas coisas, Senhor? Hein? Senhor. Senhor. Pense se por um acaso, hoje, Jesus diria a você: nunca te conheci. Afaste-se de mim, você que pratica o mal. Se você tem uma vida dupla, como a de Judas e daquelas pessoas descritas por Jesus, então não perca tempo. Se arrependa agora. Hoje mesmo, volte-se para Cristo. Peça que o Espírito Santo mude a sua mente, transforme o seu coração, liberte você dessa vida falsa, mentirosa, hipócrita, dissimulada. E aí então desfrute de um relacionamento íntimo, pessoal,
verdadeiro e transformador com Cristo. Não deixe esse dia passar. Mas veja também que, sabendo das atitudes de Judas, nenhum de nós pode assim se surpreender ou se sentir tão decepcionado com quem quer que seja no ministério cristão. Vejam que o apóstolo Paulo, em suas cartas, revelou a traição de uns e o afastamento do evangelho de outros que viraram as costas para o ministério, abandonaram o apóstolo. E ao fazer um relato do seu ministério apostólico, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo faz menção dos perigos de assaltantes, por causa das viagens empreendidas por ele, dos perigos de compatriotas, os judeus que lhe faziam oposição, do perigo dos gentios, aqueles não-judeus que também o perseguiam por causa da fé em Jesus. Mas Paulo menciona perigos dos falsos irmãos. Perigos dos falsos irmãos. O apóstolo João afirma que muitos anticristos saíram do meio da igreja, mas ele escreve que na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, isso nos mostra o quão cegos alguns podem ficar, assim como Judas, anestesiados pelo pecado, insensíveis para a profundidade da sua traição à verdade do Evangelho. Traição à pessoa e à obra de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nessa noite perceber o quão nós somos dependentes da ação e da intercessão de Jesus. Nós somos totalmente dependentes da ação e da intercessão de Jesus. Sem a ação e a intercessão de Jesus, as pessoas estão cegas, estão perdidas em um autoengano pecaminoso, diabólico e mortal. Eu e você não podemos pensar que nós estamos, assim, isentos dessas coisas. Nós precisamos constantemente orar como o salmista e dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É o que diz o Salmo 139. Nós devemos orar como o salmista e dizer: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me das faltas que cometo sem perceber. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós nos justificamos, nós fechamos os nossos olhos para os próprios erros e não os enxergamos. Nós precisamos orar assim como o salmista aqui no Salmo 19. E também dizer: guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmo de número 19. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou deixar para a nossa meditação da semana que vem a celebração da ceia pelo Senhor Jesus, conforme Marcos narra aqui nos versículos 22 a 26, porque eu quero destacar na parte final dessa mensagem os versículos 27 a 31, onde nós vemos que Jesus não foi pego de surpresa quando os discípulos o abandonaram e Pedro o negou. E novamente nós vemos que Deus tinha tudo sob controle nos eventos preparatórios para a crucificação de Jesus. Jesus destaca que seria abandonado pelos seus discípulos conforme as Escrituras. E ele cita o que pode-se ler no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Mas veja comigo aí, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, que nós estamos aqui meditando, no versículo 27. Veja aí, versículo 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão. Por que Jesus disse isso? Pois está escrito:
ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E aqui ele cita Zacarias 13, 7. Mas vejam que esse não era o fim. A gente pode ler no versículo seguinte, o de número 28. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Era como se Jesus estivesse dizendo: vejam, a fim de se cumprir as Escrituras, vocês me abandonarão. Mas não se deixem desesperar. Eu serei crucificado, estarei morto, mas lembrem-se do que eu lhes disse mais de uma vez: eu ressuscitarei. Então encontrarei vocês novamente na Galiléia. Só que Pedro, em vez de se lembrar e orar conforme o Salmo 19 e dizer: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, ele achou que tinha tudo sob controle e que era melhor que os demais. E daí, no versículo 29, você pode ler comigo, Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Interessante que Pedro até desconsidera a afirmação de Jesus, que garantiu que isso aconteceria segundo as Escrituras. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, ou o Senhor interpretou mal a palavra, ou então eu não faço parte desse grupo. Lucas registra que Jesus respondeu a Pedro dizendo: Simão, Simão, que era o nome de Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então há nas palavras de Jesus aqui uma garantia de que Pedro iria quase desfalecer, mas ele seria reerguido e voltaria mudado, voltaria transformado. Mas Pedro, conforme Lucas, respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E como nos conta Marcos aqui, veja aí o versículo de número 31. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Depois de ser advertido, Pedro deveria ter se lembrado novamente do Salmo 19 e ter dito: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me das faltas que cometo sem perceber. Só que João registra que, ao invés disso, Pedro disse a Jesus: darei a minha vida por ti. E então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe, Pedro, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro ignorou que nós somos totalmente dependentes da ação e da intercessão de Jesus. Era como se Jesus tivesse dito: quanta bobagem, Pedro. Sou eu quem deve dar a vida por vocês. E nesse caso você não pode fazer nada por mim, nem pelos seus irmãos? Você é totalmente passivo e dependente aqui. Até mesmo para o seu livramento das mãos de Satanás, você depende de mim. Eu tive de orar por você para que a sua fé não desfaleça. Mas então, quando tudo isso passar, fortaleça os seus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, a semelhança de Pedro, nós devemos perceber que até a fé que nós temos depende de Cristo. Vejam que Pedro podia até estar assim bem intencionado, podia até estar sendo assim sincero, mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos perceber que nós não podemos nos garantir, seja na nossa boa intenção, seja na nossa sinceridade, porque enganoso é o nosso coração. Nós podemos estar fazendo uma avaliação superestimada de nós mesmos. Nós precisamos perceber que só permanecemos de pé
porque Jesus entregou a sua vida em nosso lugar, nós devemos saber também que antes de ser crucificado, Jesus orou por nós que hoje cremos nele. João registra em seu evangelho que depois de orar pelos seus discípulos que estavam ali na frente dele, Jesus disse: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Nós devemos saber que nós não somos livres para pecar, é verdade, mas como João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O apóstolo Paulo escreveu que foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E é o escritor da carta aos Hebreus quem afirma: visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Glória a Deus. Então, tudo isso nos mostra que somos totalmente dependentes da ação e da intercessão de Jesus. E é por isso que eu pergunto: que diferença faz para nós, como igreja, saber que dependemos da ação e da intercessão de Jesus na nossa ação missional? Que diferença faz para você saber que Jesus é o sacerdote perfeito e que por isso Jesus compreende plenamente as suas dores e sofrimentos? Que diferença faz para você saber que Jesus conhece os seus pontos fracos e então ele não só instrui você por meio da sua palavra, ele não só adverte você sobre isso, como ele também intercede para que você não desfaleça na fé. Que diferença faz para você saber que é Jesus quem te ergue novamente quando você tropeça e cai em pecado, e depois de fazer isso, ele o capacita para fortalecer os seus irmãos e irmãs? Que diferença faz para você saber que Jesus intercede especificamente em seu favor, ainda que Satanás queira peneirar os crentes? Que diferença faz para você saber que tem suas responsabilidades, seus deveres, nós temos os nossos papéis a cumprir na missão que foi dada à igreja? Que diferença faz para você saber que, apesar disso, não é você quem salva e nem liberta pecadores? Que diferença isso faz na sua relação, então, com seus pais, irmãos, parentes, cônjuges, filhos e amigos não crentes? Que diferença faz saber que vem de Cristo toda a capacidade para você servir a Ele, servir a Deus, debaixo da direção, graça, virtude, capacitação, unção do Espírito Santo? Que diferença faz você saber que deve ir a Jesus de mãos vazias, como um mendigo? Que diferença faz para você, meu amigo, minha amiga, saber que a sua salvação não depende do quão perfeito, correto, santo ou sem defeitos você é? Que diferença faz para você saber que Jesus veio para doentes e não para sãos, que ele veio buscar e salvar os que estão perdidos? Que diferença faz saber que você não precisa esperar acertar isso ou aquilo na sua vida antes de ser cristão? Meu amigo, minha amiga, que diferença faz saber que você é totalmente dependente da ação e da intercessão de Jesus? Que ele sim é poderoso para libertá-lo das cadeias que lhe prendem e fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura, nova criação. Mesmo que você olhe para si e não veja esperanças, ele é poderoso e só ele pode fazer isso. Que diferença faz para você? Porque para Judas e para Pedro fez toda a diferença. Em sua oração, antes de ser traído e entregue às autoridades religiosas, Jesus disse: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei. Nenhum deles se perdeu,
a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. No fim, tanto Judas quanto Pedro agiram em conformidade com as Escrituras. Judas traiu e Pedro negou Jesus. Jesus tinha sido preso e levado para a casa do sumo sacerdote para ali ser julgado. Pedro estava lá, tinha se infiltrado, estava disfarçado, mas, ao ser identificado e negar a Jesus pela terceira vez, negar que conhecia Jesus, negar que era um dos apóstolos, o galo cantou. Lucas registra no seu evangelho que Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro foi chorar amargamente. Enquanto isso, Mateus registra que de manhã bem cedo, algumas horas depois desse acontecido com Pedro, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles retrucaram, que nos importa, a responsabilidade é sua, e era mesmo. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Daí no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, algumas mulheres foram ao sepulcro de Jesus, quando então viram que ele tinha ressuscitado. Um anjo que estava ali disse, não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Judas acabou enforcado depois de ter sido tomado de remorso. Pedro foi restaurado depois de tanto ter chorado de amargura. Quanta diferença faz desfrutar da amizade, da intimidade, do relacionamento verdadeiramente pessoal com Jesus. Quanta diferença faz ser totalmente dependente da ação e da intercessão de Jesus. Quanta diferença faz, não é mesmo, meu amigo? Não é mesmo, minha amiga? Quanta diferença faz. Não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Você tem percebido essa diferença? Será que você precisa dessa diferença hoje na sua vida? Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia que nos levou até esse texto do Evangelho de Marcos para nos confrontar, para nos alertar, para nos despertar, Senhor, para trazer a verdade e colocá-la diante dos nossos olhos. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos. Não deixe que sejamos dominados pelos pecados intencionais. Não permita que nos tornemos insensíveis para as nossas ações iníquas, pecaminosas, Senhor. E também, ó Deus, livra-nos da soberba, guarda-nos, teus servos e servas da soberba, que ela não nos domine, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não termos assim a nós mesmos em altíssimo valor, ao ponto de não conseguirmos enxergar aqueles pecados que cometemos, ao ponto de retrucarmos até com violência aqueles que nos apontam esses pecados. Ó Deus, quebra barreiras. Nessa noite em que o Senhor, pela tua graça, me concedeu a oportunidade de falar, de pregar esta mensagem, que pode ter confrontado a tantos, Senhor,
não permita que Satanás os enrede mais ainda, ó Deus, os amarre mais ainda a essa situação de vida dupla, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, a todos nós que ouvimos essa mensagem, para que vivamos para a Tua glória, honra e louvor. Aquela que precisa hoje confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor, recebê-lo como Salvador de sua vida, que faça isso hoje. Porque todo aquele que confessa o seu nome será salvo. Que confessa verdadeiramente o seu nome será salvo. Aquele irmão, aquela irmã que precisa ser confrontado, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, ajuda-nos no cumprimento da missão que nos foi outorgada. Que possamos confiar totalmente em Ti, esperar de Ti, ir ao Senhor dia a dia, pela oração, pela leitura, pela meditação, pela audição da pregação da palavra, Senhor. Certos de que sairemos, que nos levantaremos de joelhos, cheios da Tua presença, capacitados, dirigidos, orientados por Ti, para vivermos conforme a Tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Até a semana que vem, se Deus assim, por sua graça, nos permitir. Tenha uma excelente semana.